Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Graça e paz, povo santo de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós estamos sentindo uma doce presença aqui nesse lugar, e eu sei que essa presença está sendo ministrada aí no seu coração, aonde você está, na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar no seu coração uma palavra. Se você tem nas mãos a sua Bíblia, porque nós estamos num culto, então se você não está com a Bíblia nas mãos, busque agora. Corre, Gênesis, capítulo de número 26, nós vamos ler alguns textos, e eu quero que você me acompanhe. Gênesis, capítulo de número 26, eu louvo a Deus pela vida da pastora Cidinha, que bênção, que unção, pastor Jefferson, pastora Vanessa, as suas respectivas igrejas, que juntas estão conosco, Igreja Metodista em Ituverava, adorando o Senhor nessa live. Um abraço aí para o pessoal de Guará, pessoal de São Joaquim, pessoal de Orlândia, e todos aqueles que estão nos assistindo aqui em Ituverava e em outras cidades e também em outros países. Nós estamos transmitindo esse culto através do YouTube e também do Facebook. Deus abençoe a vida dos irmãos e das irmãs, em nome de Jesus. Quem tomou posse aí da ministração profética da nossa irmã Cidinha sobre as nossas finanças? Eu tomei posse. Eu creio, irmãos e irmãs, que em tempos de crise nós podemos prosperar sim. E como prosperar em tempos de crises? Esse é o tema para nós discutirmos nessa noite e aprendermos com o Senhor. A palavra de Deus aqui em Gênesis, capítulo de número 26, versículo 1, começa dizendo: e havia fome na terra. Repito, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo de número 2, capítulo de número 26 de Gênesis, acompanha comigo. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora pula para o verso de número 12. E semeou Isaque, verso 12, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Versículo 19 do capítulo de número 26. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar
porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berzeba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Vamos fazer uma oração? Abaixe a sua cabeça aí onde você está. Pai, graças nós te damos por esse tempo maravilhoso de devoção, de adoração, de edificação. O Senhor já está falando conosco. Continua, Pai. Ministra os nossos corações, traga sabedoria do alto sobre a minha vida, inspiração do teu Espírito e revelação. Descortina agora, Senhor, mais do que aquilo que eu já ouvi nessa tarde. Vem e coloca nos meus lábios aquilo que o teu servo e a tua serva precisam ouvir, em nome do Senhor Jesus. E a igreja disse: amém. Glória a Deus. Eu escutei aqui o seu amém e estou muito feliz porque você está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, sem dúvida nenhuma, a humanidade está vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis na humanidade não é uma novidade. Quando nós lemos a Bíblia, as histórias desses patriarcas e tantas outras histórias narrativas na palavra de Deus, percebemos que as dificuldades fazem parte da vida humana. Desde a queda do homem, lamentavelmente o mundo vem passando por tribulações. O mundo vem passando por dificuldades, e nós que estamos no mundo sofremos essas dificuldades. Nós estamos no meio dessa realidade de sofrimento, de tribulação, de desertos, enfim. Nós já sabemos que o sofrimento, ele é inerente à vida humana. A gente já nasce sofrendo. Nós não podemos usar isso, né, e nos encher de autopiedade e achar que existe uma conspiração no céu contra a vida humana. Nada disso. Porque a própria Bíblia nos ensina o porquê dos sofrimentos, o porquê das lutas, e ao mesmo tempo a palavra de Deus nos mostra um Deus que está conosco em todo o tempo, inclusive no meio das lutas. E Ele também nos mostra claramente que todas essas lutas humanas são superadas aqui na terra, e um dia elas terminarão para sempre, quando nós fomos tirados dessa realidade da matéria e fomos levados plenamente para uma dimensão celestial. E nós estamos aguardando isso, declarando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas voltando aqui para a terra, e principalmente para esses dias difíceis, nós também podemos concluir que, assim como Isaque, nós, em nossa geração, estamos vivendo tempos de crise, estamos vivendo tempos difíceis. Esses dias todos nós, enquanto seres humanos, especialmente os brasileiros, é claro, nós temos vivido um embate estranho. A frase que eu tenho visto aí nos meios de comunicação são as seguintes: ou você escolhe morrer de fome e continuar isolado, ou você escolhe morrer de Covid-19 e vai atrás, né, de elevar a economia do país através do trabalho de todos os brasileiros. Então há essa confusão que na verdade está sendo alimentada por uma politicagem. São realidades, mas existem pessoas, né, existem grupos que estão trabalhando para confundir mais e potencializar mais a crise,
Por isso eu quero, né, a nível de introdução, te dar um conselho. Ouça Deus, procure ler bastante os jornais com cuidado, assistir as reportagens com cuidado e entender a crise de um ponto de vista realista e ao mesmo tempo encará-la de um ponto de vista profético, de um ponto de vista de fé, para que você possa atravessá-la segurando nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Amados irmãos e irmãs, o texto que nós lemos começa assim, versículo 1: sobrevindo fome na terra. Veja que é um período difícil para o filho de Abraão, que é o filho da promessa. Isaac está passando um momento difícil que é bem parecido com o momento com que Abraão passou. Inclusive o texto faz aqui menção da dificuldade que Abraão passou. Quando Deus fala com Isaac, Deus ele mostra que assim como Abraão viveu uma crise, Isaac estava vivendo aquela crise, e que Isaac não poderia agir como seu pai. Ele deveria ter uma atitude diferente, ele deveria ter uma postura diferente. Nós não vamos falar sobre essa postura diferente de Isaac, em detrimento ao erro de Abraão, mas eu quero falar principalmente sobre, e a partir desses 3 elementos, que eu creio serem elementos proféticos do texto, que nos ensinam muitas lições de como prosperar em tempos de crise. Eu quero destacar com você o verso 25, e esses 3 elementos. O texto diz: então edificou, preste bastante atenção, então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. É claro que, em uma perspectiva literal, na cultura oriental, e nesses dias em que Isaac estava peregrinando, edificar um altar tinha uma base teológica da sua fé e da religião do seu povo. Porém, cavar um poço e armar uma tenda eram necessidades básicas. Ou seja, ele tinha que cavar um poço para matar a sede do seu povo, para beber água, para ter água no arraial. Ele tinha que armar uma tenda para se esconder debaixo dela, para ficar ali seguro debaixo do sol escaldante, dormir também sob os cuidados da sua tenda em uma noite fria. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós temos o direito de fazer algumas interpretações que não contradizem ela. Então eu queria que nós olhássemos não só para o altar do ponto de vista espiritual, profético, figurado, mas também que nós lançássemos um olhar aqui nesses outros 2 elementos, que é a tenda e o poço. Então, pensando na experiência de Isaac, trazendo para as nossas vidas nos dias de hoje, eu creio que se queremos prosperar em tempos de crise, preste bastante atenção, o que é que nós precisamos? Primeiro, precisamos edificar um altar que agrade a Deus. Preste bastante atenção, amado ouvinte. Se queremos prosperar em tempos de crise, nós precisamos edificar um altar que agrade a Deus. A construção desse altar precisa revelar a nossa necessidade de Deus. Quando Jesus veio nesse mundo, nessa terra, o que ele fez? Ele, no final do seu ministério, ele manifestou ali o sacrifício no altar, sobre o monte Gólgota. Jesus edificou um altar a Deus, o altar chamado cruz, e Jesus foi o próprio sacrifício naquele altar.
para que eu e você pudéssemos viver uma reconciliação com o Pai. A Bíblia deixa claro para mim e para você que assim como Jesus edificou um altar ao Deus Pai e se sacrificou nele, nós, de uma maneira vivencial, precisamos também edificar um altar aonde nós vamos agradar a Deus, aonde nós não seremos o sacrifício, morrendo literalmente na cruz, porque o sacrifício de Jesus já foi absoluto. Nós não precisamos mais morrer na cruz, mas nós precisamos todos os dias morrer para nós mesmos. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Jesus possibilitou na construção daquele altar que é a cruz, que eu e você que cremos nele, todo aquele que crer nele, a partir de agora, tivesse relacionamento com Deus, vivesse a reconciliação com Deus, voltasse para a presença de Deus, para que eu e você também edificássemos um altar todos os dias da nossa vida, aonde esse relacionamento fosse prosperando cada vez mais. Para superarmos as crises, a primeira coisa que nós temos que fazer é edificar um altar. Como está o altar do seu coração? Nessa quarentena, nesse tempo de crise, como você está se relacionando com Deus? Você está fazendo renúncias? Você está negando a si mesmo? Ou está se enchendo de caprichos e entrando num caminho de carnalidades, de desobediências, de rebeldias? Deus nesse tempo nos fez parar de uma maneira universal, para que eu e você pudéssemos edificar um altar verdadeiramente ao Senhor, tivéssemos tempo para tirar as cinzas velhas do nosso coração, das experiências passadas, e pudéssemos recomeçar com Deus, na presença de Deus, um novo tempo, com experiências novas, um trabalhar novo do Senhor, uma limpeza de Deus nos nossos corações e uma transformação de Deus em nós e através de nós. Deus nessa noite te chama, meu irmão, minha irmã, para você edificar um altar. É tempo de construir um altar para o Senhor, aonde nós também seremos o sacrifício. E como? Primeiro, renunciando à nossa vontade, a nossa vontade carnal. Qual é a sua vontade diante das afrontas? Qual é a sua vontade diante das crises? Qual é a sua vontade diante das situações que você está vivendo aí dentro do seu lar, que estão trazendo um forte peso sobre a sua alma? Você está tomando decisões de acordo com a vontade de Deus? Você está trazendo à memória os princípios e os valores e colocando-os em prática? Ou você tem permitido que a carne domine o seu coração e manifeste todas as suas obras através da sua vida? Eu ouvi uma notícia e fiquei muito triste. Wuhan, na China, foi onde começou essa pandemia do Covid-19. E a notícia que chegou é que muitos casais, depois da pandemia, agora que as coisas se ajustaram lá, estão se organizando, estão se divorciando, porque passaram um tempo maior juntos, enclausulados na quarentena, e não souberam se relacionar, manifestando o fruto do Espírito, mas escolheram manifestar a obra da carne. A gente brinca muito, faz piadinhas, mas a coisa é muito séria. Eu sei que não está fácil para você, marido, esposa, mas preste atenção, da mesma forma que nós temos que edificar um altar a Deus fazendo renúncias, escute, preste bastante atenção, nós também precisamos edificar uma tenda que preserve a nossa família. Não tem como você edificar um altar a Deus, aonde o seu relacionamento com Deus
vai se ajustar, você vai voltar para os pés do Senhor, você vai viver uma espiritualidade maravilhosa, transformada, transformadora, se isso não refletir na sua casa. A tenda precisa também ser construída, a cobertura. O Senhor nos colocou em quarentena, não foi o diabo. O diabo não tem poder para nada. Quando ele age sob a autorização de Deus. Ou quando nós damos legalidades para ele, mas tudo que está acontecendo nesse mundo, essa Covid-19, todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, é Deus advertindo eu e você, para nós vivermos uma restauração espiritual e familiar. Você não está aí dentro da sua casa para descobrir quem a sua mulher é e depois de tudo que vocês já passaram, dar a ela carta de divórcio, não, ou viver brigando. Você está aí para você negar a si mesmo e se tornar um marido melhor, e se tornar uma esposa melhor. É diante de todas essas diferenças que você está descobrindo agora, passando mais tempo com ela, com ele, é que você tem que ser filho e filha de Deus. Quer prosperar em tempos de crise? Negue-se a si mesmo e seja sacerdote do seu lar, seja intercessora do seu lar, em nome de Jesus. Construa uma tenda. É tempo de cobrir o seu casamento, cobrir os seus filhos, cobrir a sua família. Não é tempo de brigas, discussões, desentendimentos. E se eles acontecerem, é tempo de reconciliação, é tempo de pedir perdão, é tempo de ser humilde, é tempo de chamar para conversar, dialogar, é tempo de você sentar na sala com ele e com ela, e não se fechar no quarto, sem ele e sem ela. Não é tempo de emburrar, de fazer pirraça. Ei, meninão, não é tempo de fazer pirraça. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Constrói uma tenda aí, varão, varoa. Constrói uma tenda. Deixa Deus se manifestar aí nesse altar. Deixa Deus se manifestar, porque quando você chegar na igreja, o céu vai descer na terra, porque começou na sua casa. É isso que nós temos cansado de pregar para vocês, que a coisa começa em casa, que o culto começa em casa, que a adoração começa em casa, é ali nos relacionamentos. Por isso que agora é o momento de você enfiar o seu rostinho lindo aqui, nessas entrelinhas das escrituras, e comer a palavra 24 horas por dia. Você pode e deve ter entretenimento, porque não dá para ficar o tempo todo lendo a Bíblia, mas ler a Bíblia precisa ser o essencial, o principal, o prioritário, o emergencial, o mais importante. Eu já não estou enxergando muito bem. Comprei uma bitela, olha o tamanho da letra. Estou até sem óculos, porque eu quero ler. Eu e a minha esposa, geralmente nós lemos a Bíblia em um ano, todo ano. Mas parece que a gente vai terminar a Bíblia em um mês, porque está tendo tempo. Então, leia a palavra, construa o altar, negue a si mesmo, invista na família, dentro das suas condições ali, e seja humilde, amoroso, gentil, alegre, feliz, abençoado, abençoador. Nós precisamos construir, queridos, um altar que agrade a Deus. Uma tenda que preserve a nossa família, porque os nossos filhos precisam ser preservados desse mal. É necessário você deixar legado. E agora é o momento em que eles estão olhando firmemente, atentamente para você, papai, para você, mamãe. Então seja crente. Pega isso aí que é amaldiçoado, joga fora. Não pensa que está dentro de casa, está tudo bem, não. Pega isso, pega aqueles programas amaldiçoados, joga fora. Dá uma limpada no altar. E a partir dessa limpeza no coração, vai limpando tudo aí, no contexto físico da sua casa. Chama Deus para morar com vocês. E preserve os filhos de vocês. Deixa a marca do sangue no umbral aí da casa de vocês, porque quando vem todo esse mal, não poderá atingi-los.
nós precisamos finalmente, queridos, construir um altar, uma tenda, mas também cavar um poço. Eu queria que você entendesse, quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Evangelho de João, nós encontramos Jesus ali, no seu ministério, abordando pessoas, sendo abordado, curando, restaurando, ensinando, mas num dado momento ele encontra uma mulher, e ele faz tudo isso ao mesmo tempo. Ele aborda, é abordado, ele ensina, ele cura, ele restaura, ele salva. E o que me chama a atenção nesse encontro é o poço. O poço. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 13: replicou-lhe Jesus: todo o que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Essa é a declaração culminante do encontro de Jesus com a mulher samaritana ali em João 4, diante daquele poço. Jesus pede água, a mulher questiona, os dois começam um diálogo, de repente Jesus se revela a ela como Messias, e isso no coração dela é testificado, porque Jesus mostra que ele não conhece e vê só a aparência, mas ele conhece e vê o coração, ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, e ele também manifesta a graça que nos possibilita ter a nossa vida transformada. Então aquela mulher vive uma experiência de cura, de libertação, de salvação, de transformação, ali ao lado do poço. E quando eu volto para o nosso tema, com a seguinte pergunta: você quer prosperar em tempos de crise? Eu posso afirmar, na perspectiva de João 4, que construir um altar, edificar um altar, construir uma tenda, nos leva também a cavar um poço. Não um poço só para matar a nossa sede, mas um poço para que Deus mate a sede de muitas pessoas através de nós. Veja novamente comigo a declaração de Jesus: todo o que beber dessa água tornará a ter sede. Ele está falando da água do poço natural. Ele está apontando para um poço diferente, que é muito mais do que uma simples cisterna rota. Ele está falando de um manancial dele mesmo, que é a fonte das águas da vida. E ele declara: todo o que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Jesus mata a nossa sede. Ele mata a nossa sede no sentido de crença, fé. Ele nos tira a sede do pecado, a sede do mundo, essa necessidade da natureza humana de viver pecando, e Ele vem e enche as nossas vidas para que, através de nós, preste atenção, o texto continua: a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ele te faz beber de uma água que te conduz à salvação. Ele te faz beber de uma água que não te deixa mais com sede de vingança, com sede de adultério, com sede de mentira, com sede de outros pecados. Você passa a ter sede de Deus, da justiça de Deus, de fazer a vontade de Deus, de andar retamente para a glória de Deus, de ser um homem e uma mulher de Deus. E aí, contextualizando aqui para nós, Jesus também faz uma outra afirmação, no mesmo Evangelho, no capítulo 7, ele diz assim: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém? Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Você quer prosperar em tempos de crise? Assim como Isaac e tantos outros homens e mulheres de Deus. Você quer passar por mais essa crise, sendo abençoado e abençoador, fazendo a diferença, se destacando como um homem e uma mulher resiliente, alguém realmente que faz a diferença nesse mundo, que não se abate facilmente, que não se abala facilmente, alguém que vive os milagres de Deus e que é referência para o mundo que está caído e perdido e distante de Deus. Então construa um altar. Edifique um altar, e tem que ser diariamente, é hoje, aqui, agora, é amanhã, é depois, todos os dias. Vá até o Senhor, invoque o Senhor, e dê o seu coração como sacrifício a Ele, dizendo: Senhor, sonda-me e conhece, vê se em mim há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho justo. E assim, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e você se torna aceitável diante de Deus, e Deus olha para você e vê quem? Jesus em você, e você nele. E sabe o que acontece? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Estando nele e ele em você, sendo esse sacrifício vivo, oferecendo não só um culto onde nos encontramos aos domingos no templo, ou em outros dias da semana, mas o tempo todo, sacrifício vivo, todo dia, toda hora. Você vai ser também uma bênção na sua casa, porque consequentemente você vai construir uma tenda para guardar a sua família, para proteger a sua família, e você vai ser crente aí na sua casa, e você vai ser o irmão abençoado aí na sua casa, e você vai ser a irmã abençoada aí na sua casa, o maridão abençoado, a esposinha abençoada, o filho ungido, a filha ungida. É assim, e a partir disso Deus então vai dizer: Covid-19, sai! E aí você vai sair daí descedentando o mundo, sendo bênção. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Você já pode fazer isso agora. Você já pode pegar todo o seu tempo aí que você tem e começar a mandar mensagem para as pessoas, evangelizando, pregando, contando seu testemunho. Vai abençoando, já vai matando a sede de pessoas aí virtualmente, vai pelos meios sociais matando a sede de pessoas. Mas daqui a pouco, escute, daqui a pouco Deus vai falar: sai, Covid! E aí você vai sair da sua casa, você vai correr para o templo, nós vamos ter um culto maravilhoso, cultos maravilhosos, nunca mais seremos os mesmos, mas você vai sair principalmente na direção do perdido, porque você é uma fonte a jorrar para a vida eterna, você é uma bênção, e Deus vai matar a sede através da sua vida. Você toma a bênção. Por isso então Deus fala para Abraão, depois ele confirma para Isaac, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, louvado seja o nome do Senhor. Você quer prosperar em tempos de crise? Então nós vamos orar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, e você vai guardar no seu coração: eu vou edificar, Senhor, eu vou edificar, Senhor, este altar é agora. Eu vou me arrepender dos meus pecados, é agora. Eu vou reconhecer as minhas mazelas, é agora. Mas eu vou, acima de tudo, reconhecer Deus, sua graça, seu amor, em ter enviado o seu Filho Jesus para morrer pelos meus pecados, me dando essa oportunidade maravilhosa de poder servi-lo, adorá-lo em espírito e verdade, estar diante dele. Oh, aleluia!
Eu edifico, Senhor, este altar, meu Pai, nesta noite, na certeza de que, apesar dos meus pecados que eu cometi hoje, ontem, no meu passado, eu vou olhar para frente, na confiança não de que as minhas boas obras, elas vão neutralizar o meu passado, e elas vão também minimizar as consequências dos meus pecados, não, mas a certeza de que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e é que nele eu tenho condições de caminhar, a despeito das consequências das minhas falhas. Eu vejo a sua mão, aleluia, entronizada em meu coração, e me conduzindo por um novo caminho excelente, transformador, um novo caminho onde eu vou vivendo mudanças para a glória e louvor do seu nome, e vou tendo forças para superar todas as dificuldades e até consequências do passado. Oh, aleluia, eu quero ser um marido melhor. Olha aí, já vai se preparando, porque daqui a pouco tem que abraçar ela e pedir perdão porque você foi grosso, e pedir perdão porque você foi deselegante, e pedir perdão porque há muito tempo você não tem sido um bom marido. Assim também você, esposa, vai quebrantando o coração, porque é aí, nesse momento de reclusão, não por causa do diabo, mas porque o Pai está nos chamando para vivermos uma restauração familiar, uma restauração do altar de Deus, os nossos corações, tanto no nosso relacionamento com o Senhor, quanto no nosso relacionamento uns com os outros, e a começar da nossa família. E saiba que Deus te dá poder de filho, não só para você ser um homem salvo, porque a declaração de Jesus nos enche de responsabilidade, quando Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo, toma agora, Senhor, esse ouvinte. Vai aí nesse lar, Espírito de Deus. Começa a ministrar essa casa, Senhor, de maneira sobrenatural, poderosa. Oh, Senhor, aonde há o Espírito, Pai, não existe uma rotina cansativa. Aonde há o Espírito, a liberdade. Nós podemos estar presos dentro de uma caverna, raba sobra castorobanai, mas se estamos cheios do Espírito Santo, aquela caverna é o céu. Obrecaste beiala mascorobanai adeia delade arrasbianos. Espírito Santo, leva o teu povo a orar, Senhor. Ainda há muita gente tímida, ainda há muita gente resistente, ainda há muita gente, ó Deus, que não está compreendendo que é o momento de se dobrar, é o momento de cair de joelhos, é o momento de cair de joelhos, é o momento de entrar diante do Senhor com humilhação, com arrependimento, com quebrantamento, com ousadia, com intrepidez. É tempo de buscar a Deus de todo o coração, é tempo de buscar o Senhor, é tempo, Israel. Oh, aleluia. As coisas vão melhorar sim, mas preste atenção. A palavra do Senhor, ela se cumpre, e assim diz o Senhor: todas as minhas palavras proféticas, elas se revelarão e elas se cumprirão. Querida igreja, a maior parte das palavras proféticas já se revelaram, e boa parte das que se revelaram se cumpriram. Há poucas palavras proféticas reveladas do livro sagrado para se cumprirem. Abre os olhos, Israel, prepara-te
Levanta-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Oh, aleluia. E assim diz o Senhor: Emais torou baragás. Eu ainda revelarei da minha palavra e direcionarei os meus servos e servas, porque eis que o tempo do fim está chegando, diz o Senhor. Põe a tua casa em ordem, varão. Põe a tua casa em ordem, varoa. Oh, edifica o altar, construa a tenda, cave o poço. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Pai, faz o teu povo agora, nesse momento, Senhor, entrar em devoção, entrar em adoração, entrar, ó Deus, na tua presença e ser abençoado. Cantemos ao Senhor, adoremos a Ele. Oh, aleluia. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz, te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz, te obedecer. Abra os meus olhos com a sua luz, toca o meu coração com teu amor, dá entendimento da tua palavra. Espírito, vem mudar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma